O meu nome é Carlos Coelho, eu tenho 23 anos, sou engenheiro de formação, como a Ana e como a Sandra. Sou de Braga, como o Tiago e como o António. Sou mentiroso, certo? Mas no fundo sou português, como vocês todos. E sou um sonhador, sou um português sonhador, sou sonhador de marcas, que pelos vistos é uma coisa que falta bastante a Portugal e não temos sido capazes de fazer isso nos últimos anos. Vou-vos tentar, se isto funcionar. Eu sou muito desconfiado e enquanto estávamos a almoçar tentei que pusessem-me aqui a máquina, eu carregava num botãozinho para a coisa funcionar, mas garantiram-me que funcionava e vai funcionar. Eu aprendi com as máquinas uma coisa, que nós temos que ter relações com as máquinas. Estava a contar aqui ao nosso querido cientista que aquilo que eu estudo, eu não estudo coisas sobre marcas, eu estudo mecânica quântica. E, portanto, aprendi a ter um certo carinho pelo micromundo, por tentar entender o que é que o micromundo pode nos ajudar. E, portanto, aprendi que temos que nos relacionar com as máquinas. Viram? Comecei a dizer bem da máquina, a máquina funciona. Então, 15 minutos para vos contar um bocadinho o que é que nós podemos fazer por Portugal, o que é que nós podemos fazer pela nossa querida marca Portugal. Um bocadinho de história sobre o que é que são as marcas comerciais e depois o que é uma marca agregadora de um país. Isto carrega-se onde? Muito bem, muito bem. Então pronto. Só onde é que eu tenho as horas? Tem um relógio, não é? Está aqui. Está onde? Aqui. Aonde? Ah, uma coisa que tem assim... Parece que vai arrebentar. Então pronto, vamos lá começar. Portugal é de se comer mesmo, no sentido de que somos um país extraordinário. Pronto. Eu sinto-me como aqueles velhotes de 18 anos que me continuam a convidar para fazer palestras e que sabem mais ou menos como aos concertos. Vocês vão a um concerto e quem está a tocar está um bocadinho chateado com aquilo que está a tocar, mas toda a gente quer ouvir aquilo que a banda toca há 50 anos. Portanto, não levem a mal quem já me ouviu, a maior parte das coisas eu já disse montes de vezes. E, portanto, esta é a minha alegoria das marcas. O que é uma marca? Vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Está a deixar a sua marca, certo? Fazer uma marca é isso, é definir um território. A questão é, muito se tem estudado sobre o marketing, sobre as marcas na perspectiva cartesiana do termo, ou seja, nesta minha alegoria, muito se tem estudado sobre o xixi. Quase nada se tem estudado sobre o território. A grande questão hoje é que os territórios estão a mudar. Os territórios estão a mudar todos os dias. Por isso, para deixarmos a nossa marca, temos, pelo menos, que estar sempre a fazer xixi. 100 anos de marcas em 3 minutos. As marcas começaram em territórios sem marca. Basicamente, 2 vacas pastavam nos Estados Unidos e era preciso definir a sua propriedade. Aquela é tua, esta é minha. Então, com as iniciais dos proprietários, criaram-se monogramas em ferros que se marcaram. E então, as marcas cumpriram a sua primeira funcionalidade. Uma funcionalidade funcional que tinha como objetivo garantir a propriedade. Mas, para além, já mesmo naquela altura, final do século XVIII, princípio do século XIX, começaram a haver outras profissões. Então, as marcas tiveram que cumprir uma segunda função. Surgiram, então, figurativas. Um martelo para o carpinteiro, uma tesoura para o alfaiate. Cumpriram a sua segunda função, ainda funcional, de diferenciar as diferentes profissões. Mas o mundo foi acrescentando competitividade. E as marcas não bastava, não era possível definir o mercado, como eu ainda hoje ouço algumas pessoas dizer, pela procura e pela oferta. Ou seja, não basta alguém ter vontade de fazer xixi e eu ter uma retrete. É preciso que esse xixi seja depositado na minha retrete e não na retrete do meu vizinho do lado. Então, as marcas tiveram que começar a comunicar para que as necessidades, ou seja, aquilo que era concreto, aquilo que podiam ser apenas características intrínsecas, ou seja, uma necessidade básica como fazer xixi, aqui em verdadeiras portas da casa de banho, faz diferença se eu vender, digamos, o conforto de depositar esse xixi
na minha casa de banho e não na casa de banho dos outros. Esta vantagem desta alegoria é que tem algum impacto e não cheira mal. E, portanto, eu posso falar de xixi à vontade sem causar uma má impressão. O que eu vos quero dizer é que as marcas tiveram que cumprir outras funcionalidades para além das características funcionais. Tiveram que começar a comunicar, já vamos ver como. Houve uma alteração enorme no mundo. O mundo mudou. Hoje já tem pouco impacto este tipo de coisas que eu já digo, infelizmente, há algum tempo, não para me fazer de velho, mas para tentar dar algum eco a um português que se chama professor Machado de Paz, que tem escrito e ensinado que nós estamos a mudar a forma como vemos o mundo. No tempo dos meus pais, no meu menos, no vosso certamente não. A sociedade era linear. O curso era para a vida, o casamento era para a vida e o emprego era para a vida. O móvel era para a vida, o carro era para a vida. As coisas eram organizadas no sentido linear. Depois o professor Machado de Paz, através de um livro, não me lembro precisamente o nome do livro, mas lembro-me da teoria, que é a teoria Yo-Yo, explica que vivemos na era da pós-linearidade. Não é uma coisa boa, vai contra a natureza humana, mas significa que o curso não é para a vida, o emprego não é para a vida, o casamento será ou não para a vida, mas certamente os móveis não são para a vida. Por isso o IKEA, aquele senhor muito forreta do norte da Europa, criou uma marca de coisas que não duram o tempo todo, que temos que estar sempre a aprender. Para além desse aspecto, dessa mudança, dessa forma de extraterritorialidade e de o mundo estar a mudar de uma forma incerta, temos uma graça de Deus. Ou seja, pela primeira vez há uma consciência planetária, há uma consciência do mundo como um planeta. No tempo das minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, havia uma forma de relacionar-se com o mundo que era através de uma correspondente. 2 vezes por ano, em minha casa, chegava uma carta, ou do Japão, ou de outro sítio longe, onde nós sentíamos o tato do papel, o cheiro de outro sítio. Hoje tenho a certeza que todos vocês têm amigos noutros países, certo? Não têm ainda noutros planetas, mas têm noutros países. O que é que fez? A internet, basicamente, o que é que permite? Permite que nós tenhamos uma certa democracia planetária, no sentido de que ao cidadão comum, a qualquer um de nós, nos permite chegar, dar a nossa opinião, escrever alguma coisa sobre o que quer que seja. Pois então é isso que aconteceu às marcas. Hoje, mais de metade daquilo que é escrito, que é divulgado sobre uma marca, não é da autoria de uma marca. Ou seja, vocês vão ter aprendido, alguns, não precisando de ser desta área, que a comunicação é unidirecional, como me fazem ter aqui, eu não sei quanto é que tenho, que, se vocês verem eu tenho ali uma coisa a dizer, 8 é 8 minutos. Boa. Eu vou no terceiro slide, portanto faltam 150, portanto está mais ou menos bem. E, portanto, o que é que faz? Trabalhou-se durante muito tempo em unidirecionalidade, ou seja, eu tenho uma mensagem, eu sou o emissor, vocês são o target, como se gosta muito de falar no marketing, não é? E um gajo atira para o target, assim, pum, atei o target. Pois aquilo, eu gosto muito deste slide que explica que não é nada assim. Aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Certo? Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali. A outra metade está aí. Certo? O double arch da McDonald's só é possível fazer controlando metade e seduzindo a outra metade. Fazer uma marca é isso. Controlar metade e seduzir a outra. Se vivêssemos no tempo das vacas, não havia saltos altos. Porquê que os saltos... Porquê que as mulheres usam sapatos de saltos altos? Os sapatos, do ponto de vista da funcionalidade funcional, servem, para quem tem sapatos, evidentemente, não é? Há os que não têm, servem para fazer face a um território, não é? E, portanto, à partida, se alguém analisar isto de uma forma cartesiana, diz, não. Funcionalidades funcionais, eles têm que ser confortáveis. Pois, na realidade, os sapatos altos são uma ótima forma de explicar o que é uma marca. Basicamente, os sapatos altos equilibram as 4 funcionalidades das marcas. As funcionalidades funcionais, que é andar, as funcionalidades estéticas, as funcionalidades emocionais e as funcionalidades sociais. Tudo isso faz com que uma mulher com saltos altos se sinta melhor, certo? Se sinta melhor consigo, com os outros, para com a sociedade. Só um bocadinho de técnica. Ou seja, estão a ver, isto é mesmo assim é bom, mas é assim sensível. Um bocadinho de técnica só. As marcas, durante muito tempo, dizem assim, funcionalidades funcionais. Dizem, o meu produto é muito bom. Este nosso amigo tem um produto extraordinário.
se a percepção, o site, eu estou a falar dele porque eu não ouvi os outros devem ter coisas tão boas ou melhores, mas se chama Lab Hoarders. A questão, ele diz, eu já tenho 1000 coisas. Se ele chegasse aqui e dissesse, eu não tenho nada, mas já tenho 1000 clientes, era melhor, não é? Certo? Ou seja, a percepção, estou a dar aqui o exemplo do contrário, que é a percepção, ele tem uma qualidade intrínseca extraordinária, mas a percepção é baixinha, tanto que ele disse, foi você que disse, anda à procura de clientes e não sei quantos, certo? E, portanto, faz com que as funcionalidades funcionais, ou seja, aquilo que é a característica intrínseca de um produto, é basicamente, é fundamental, é absolutamente vital, é um fator higiênico, tem que ser muito bom. Mas a percepção é absolutamente vital. E a percepção está nos outros quadrantes. A estética é a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, certo? No entanto, o século passado fez da estética uma coisa meia apaneleirada. Ou seja, não é? Ou seja, era uma coisa supérflua, as meninas podiam ter, os rapazes que dessem para isso, o pessoal começava a olhar meio de lado, não é? As emoções a mesma coisa, dizem que o homem era um ser racional, certo? O homem é um ser racional, não é? Não é o que se aprende na escola. É verdade. Pá, tu tens que tomar, então agora há crise, não é? Tu tens que tomar decisões racionais. Digam-me uma coisa, as coisas mais importantes da vida a gente toma por decisões racionais. Imagina uma rapariga, vai escolher um rapaz, mete lá numa folha de Excel, pá, e mete assim, pá, António, beija mais ou menos, João, epá, tem umas costas assim largas, não sei o quê, o outro tem um carro fixe, isso não existe, é um erro da economia. A macroeconomia, de alguma forma, esqueceu-se da microeconomia do indivíduo. Esqueceu-se da microeconomia das emoções. Enquanto o mundo inteiro andava a brincar com estas coisas, a brincar à padeleiragem que chamavam as outras empresas, esta empresa que todos vocês conhecem, que é a marca mais valiosa no mundo, neste momento, conhecem todos. Todos, certo? Quais são as principais características destes senhores? Apostaram na estética e na capacidade emocional. Aqui por dentro desta máquina está quase tudo o que está dentro do PC. Tem Intel inside, certo? Digam-me se não percebo tanto disso, não é? Mas as características intrínsecas desta máquina, aquilo que processa esta máquina é diferente. Agora, aquilo que nos faz relacionar com ela, o sistema operativo, etc., um conjunto de características funcionais, mas essencialmente a questão estética, a questão emocional, faz com que isto tenha a ver com o ser humano, com a capacidade do ser humano de se relacionar com as coisas. Por último, o quadrante social, nenhum de vocês vai querer comprar um produto que seja desenvolvido tirando partido de problemas sociais, ambientais, ou seja, aquilo que este quadrante, que já existe há muito tempo, nós chamávamos a brincar, que era o quadrante da Madre Teresa de Calcutá. Era muito importante, mas não era sexy. E, portanto, as marcas não se queriam associar, não. Eu, durante muito tempo, tive clientes que diziam, pá, não, é pá, a marca ali, não, pá, a gente até ajuda, mas não queremos. Era anti-cool nas telecomunicações, que têm em Portugal mais de 150% de penetração, que mostram que afinal nós somos mais do que parecemos, certo? Nós somos 150%, certo? É extraordinário. Portanto, nós somos mais 50% do que somos, na realidade. Certo? Está certo. Portanto, mostram que não queriam, naquela altura não queriam. Hoje não há nenhuma empresa que não tenha que trabalhar numa coisa que se chama Triple Bottom Line, Profit, People and Planet. O que é então esta coisa da marca? Dissemos aqui, vimos o António Murta a dizer, nós somos muito bons, uma alta de coisas, mas não sabemos fazer marcas. Percepção é isto. Espanhóis produzem azeite no Alentejo para ser vendido com rótulos alentejanos. O mundo é este. Não é alentejanos, é italianos, desculpa. Podiam ser alentejanos. Temos que transformar em ser alentejanos. Ou seja, o mundo é este, é um mundo da percepção. Não adianta termos o melhor azeite do mundo. Podemos dizer, nós temos um orgulho enorme, os espanhóis, vêm cá comprar o azeite. Mas eles, eu também sou super orgulhoso, mas pensam assim, desculpe lá, eu vendo com o rótulo italiano o azeite a 10 euros, com o mesmo azeite com o rótulo espanhol a 8 euros e o mesmo azeite com o rótulo português a 2 euros. Já viram a quantidade de dinheiro que nós estamos a perder? É concreto, tem a ver com a nossa microeconomia, ou seja, aquilo que se cada um de nós for uma azeitona, a nossa azeitona vale menos porque nós não a estamos a conseguir vender. Marcas comerciais. Então será um país uma marca?
Esta foi uma campanha feita na Alemanha. Eu não, mas imaginem que o rapaz, pá, que está aqui na plateia, pá, convida uma rapariga e diz assim, pá, estou apaixonado por ti. Pá. Eu gostava de convidar para um fim de semana romântico em Hannover. Ou, pronto, não é muito excitante, não. Ou em Düsseldorf. A Alemanha não é um país sexy. Não vai ser um país sexy. Podem fazer as campanhas todas do mundo com a Cláudia Schiffer, presumo eu, despida debaixo da bandeira, ou vestida, será a minha mente que distorce aquele princípio. Não vai ser um país sexy. Vocês vão me dizer, epá, pronto, então em Inglaterra, a Inglaterra é uma coisa super fixe, não é? Super cool, pá. Tem a capacidade para fazer coisas muito fixes, pá, e de gozar com eles próprios, pá, e tem uma capacidade única. Pois os ingleses são estes. Eu posso falar contra mim, tenho família inglesa. São estes, certo? Estes são os ingleses que passam férias no Algarve. O que eu quero dizer com isto é que as marcas, as percepções, um país não é uma marca no sentido daquilo que nós queremos que ele seja, mas naquilo que ele na realidade é. Portanto, na minha opinião, a ideia de que um país é uma marca é uma ideia errada. Nos produtos nós somos capazes de alterar, modificar, descontinuar, reposicionar, de acordo com os hábitos do consumidor. Ouviu-se muitas vezes, durante muito tempo, vamos trabalhar na marca Portugal, vamos reposicionar o país, certo? E havia pessoas que estavam contentes. Era isso que eu achava estranho. Eu disse assim, nós vamos reposicionar o país, que vamos todos pegar no país e mudamos-lo para o outro lado. Não é? Eu assisti a uma coisa muito engraçada, numa sessão, por coincidência, se chamava-se Time to Inspire, onde infelizmente fui intimidado a estar presente para inspirar as pessoas que estavam a inspirar, não foi fácil, mas um deles foi apresentar um projeto extraordinário, isto foi no Porto, ontem, organizado pela EGP, e um deles foi mostrar um projeto que tinha, que se chamava Birras, e ele era, creio eu, sociólogo, e estava a trabalhar na relação da importância do problema que as birras têm em casa e que criam no seio familiar, nas birras das crianças, não é? que criam no seio familiar e depois na sociedade. E então, ele dizia, pá, que ao princípio tinha uma criança, pá, que era uma chatice, chegava à casa e a criança com birras e aquilo alterava-lhe não só a forma dele ver a casa, como ver o mundo. Então começou a estudar as birras e ele dizia uma coisa muito engraçada, que era, epá, eu tive que definir alguns princípios, eu não consigo, algumas regras do jogo. Eu não consigo mudar a birra. Também não consigo mudar a criança. Só me consigo mudar a mim. É um bocadinho o que nós temos no país. Nós temos um país em birra, não podemos mudar a birra, que é a crise. Não podemos mudar o país, só nos podemos mudar a nós. Vamos ver como é que se faz. Ou seja, um país não pode alterar a geografia, não pode alterar a história, só pode alterar a economia. E a questão da importância da marca de um país, não sendo uma marca na perspectiva comercial do termo, não é uma questão de orgulho, não é uma questão apenas de identidade. É uma questão do impacto no crescimento económico que tem. Ou seja, no valor do azeite, no valor dos serviços que nós prestamos para o exterior, na qualidade percebida que temos das nossas coisas para os outros, o que significa vender mais caro, com mais margem e termos uma vida melhor para todos. Como é que se constrói então a marca de um país? Sim, rapidamente. Não é rapidamente que se constrói a marca de um país. E gostava de chamar a atenção também para quem tem a ousadia de dizer que vai construir a marca do país. Portugal tem quase 900 anos. Quase 900 anos que a nossa marca está a ser construída. Portanto, para quem diz que Portugal não tem uma marca, não sei, podemos aqui no TED de Braga decretar a pena de morte, ou uma coisa assim simpática para matar essas pessoas de uma forma bastante violenta e bastante eficaz, com um apedrejamento ou com uma coisa assim que desse algum gozo a quem está a participar na morte. Então, é verdade. Então, o que é que nós temos? Temos basicamente National Equities and Private Equities. O que é que são os National Equities? 900 anos de história. Certo? Quase 93 mil quilómetros de terra e uma eternidade de mar. Quem é que tem mais do que isso? Qual é que é o país da Europa que tem mais do que isso? Quero-vos dizer, Portugal é o país do mundo mais diverso. Portugal é o maior país da comunidade europeia. Um país mede-se pela quantidade de terra e pela quantidade de mar.
Porquê é que isto não se diz? Porquê é que isto não se sabe? Depois disso, temos então do lado privado, empresas e iniciativas privadas. Não se queira que as empresas façam o papel do Estado, mas também não se queira que o Estado faça o papel das empresas. Então podemos juntar as duas coisas. E então como é que temos que fazer? Isto aplicado às marcas e aplicado comerciais e não. Da mesma forma que uma rapariga não escolhe um rapaz através de um plano de marketing, as marcas não seduzem, nem o McDonald's não seduzem através de planos de marketing, esqueçam isso. Talvez seja melhor fazer planos de sedução. Um plano de sedução é uma coisa que nós fazemos intuitivamente quando queremos seduzir alguém. Intuitivamente. Ninguém precisa de tirar nenhum curso para perceber, eu não percebo nada de nenhuma marca. Então, fazer uma marca. É devagarinho chegar ao pé de alguém, sem assustar essa pessoa, conseguir que essa pessoa tenha alguma relação comigo durante o máximo de tempo. E para isso, em termos de bibliografia, fica sempre bem alguém que dá uma conferência, não é? Dar bibliografia, pelo menos a mim chateiam muito, o que é que a gente lê agora para perceber. Então eu aconselho-vos todos a ler, para quem não leu, As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é uma história muito engraçada, longa, são 1001 histórias, e que eu contarei rapidamente, 10, 15 minutos. Faltam 30 slides, é só um bocadinho. 10, 15 minutos. Então, é basicamente o quê? Um rei, tinha muitas raparigas. Não levem mal, isto é uma história um bocadinho machista. Tinha muitas raparigas e todas as noites dormia com uma. E matava. Pronto, é uma história simples. É assim, matava. Eu não sei se era por falta de espaço, não queria fazer estoque, mas pronto, matava. Até que chegou a vez da Sherazade, que era linda de morrer, mas que não queria morrer. Então, o que é que a Sherazade fez? Começou a contar uma história muito sedutora, que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora, que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora, que nunca terminava e continuava sempre no dia seguinte. Fazer uma marca é isso. Criar uma relação é isso. Contar uma história muito sedutora, que nunca termina e continua sempre no dia seguinte. Depois, como é que o podemos fazer? Sabem da história do casal Obama que foi em visita oficial à Inglaterra? Já passou algum tempo. Esta história vai, à medida que passa o tempo, perde o impacto a contar-vos. Se fosse muito em cima, vocês lembrar-se-iam. Houve, na altura, um problema diplomático, que foi a Michelle Obama tocou na rainha de Inglaterra. O mundo ficou escandalizado. A senhora adorou, ninguém lhe toca. Não é fácil mesmo para uma senhora de 80 anos, ninguém lhe toca. Vestida e tudo. Portanto, O que é que eu quero dizer com isto? Toquem as pessoas quando elas não esperam. É nesses momentos, nos momentos de inconveniência, que se fazem as grandes coisas. Portugal é um país extraordinário. Temos o melhor peixe do mundo, o melhor marisco, etc, etc, etc. Posso ficar aqui a amassar-vos durante 15 minutos, vezes 15 anos, das coisas todas que nós temos boas. Somos um país onde a nossa criatividade é vista no mundo como uma matéria extraordinária. Ali, esta foi a última edição da Wallpaper, que tentou caracterizar a comida de vários países e nós temos os peixinhos da horta. Em que país é que se pensou fritar feijão verde e chamar-lhe peixinhos da horta? Para mim, a crise é uma enorme oportunidade. Graças a Deus que estamos em crise. Sabem porquê? Não temos oportunidade para... Não há espaço para fazer asneiras. Acabou a brincadeira. Acabou. A sério, eu digo isto mesmo com vontade. Acho mesmo que é uma oportunidade extraordinária, porque há 5 anos toda a gente achava que estava tudo bem e estava tudo mal. E, portanto, temos realmente a oportunidade de que a crise nos abra a cabeça. Depois, não concordo com o António Murta quando ele diz que nós somos um país pequeno. Como já viram, já aumentámos 50% desde que ele falou. Portanto, para além desse aspecto, ser pequeno é bom. Não há nada grande no mundo que seja... Não há nada muito importante no mundo que seja conhecido por ser grande. Isto é a capa da Economist. Comprei no aeroporto, em Lisboa, antes de ir para cá. O que é que dizem? The Magic of Diasporas. Quem é que tem uma diáspora fantástica? Que não os portugueses. Certo? A nossa diáspora, eles chamam aqui business networks, baseados no princípio da microeconomia do indivíduo. Ou seja, da capacidade de relacionar, leiam este artigo, é muito pequenino, mas muito, muito claro em relação
em relação a essas matérias. Exclusivo é extraordinário. Temos coisas pequenas, vamos vendê-las muito caras. As pérolas negras sabem porque é que são muito valiosas? Porque quem estava a caçar pérolas brancas teve um problema, começou a apanhar pedras defeituosas, com bicho, que eram pretas, não é? O que é que pensou? Bom, ou o meu negócio vai acabar, ou eu vou dizer que estas são raras. Certo? Portanto, temos poucas coisas, temos que as tornar raras e vender caras. Desculpem lá. Isto não é... Só mais 30 slides para terminar. Eu uso estas muitas vezes. Há 500 anos, Dom João I queria fugir para Londres. Lá embaixo, em Lisboa, no Cais das Colunas, o gajo queria bazar. O rei que ficou na história como o rei dos descobrimentos. Naquela altura éramos um país mais pequeno, mais pobre, mais inculto, com fome à séria, com muito menos... Só eu é que estou descalço. Vocês estão todos calçados, certo? E estamos todos vestidos. Eu só não me despi, porque senão isto podia ser mal interpretado. Mas estávamos muito pior. Então o povo, na altura, juntou-se e disse: Senhor, Londres é aqui. Londres é aqui. Londres foi aqui. Há 500 anos, Portugal foi o país mais importante do mundo, certo? A primeira grande visão do planeta foi portuguesa e temos marcas em todo o mundo sobre isso. E andamos à procura de uma identidade que parece que estamos fraquinhos, estamos desiludidos, como se não tivéssemos razões para estar iludidos. Estes senhores foram à Lua, certo? A quem é que acham que estes senhores rezam? Quem é que acham que são os heróis destes senhores? Este senhor, que chama-se Fernão Magalhães, que se o mundo terminasse hoje, iria uma das linhas do mundo, uma das 3 linhas do mundo, seria certamente de Portugal. Foi capaz de provar que o mundo era um arquipélago e que se podia fazer a viagem de circunnavegação. Já terão certamente ouvido um inglês muito orgulhoso dizer: Oh, I want some orange marmalade. Orange marmalade? Marmelada de laranja não existe. É uma marca de Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra, portuguesa, que levou, entre muitas outras, para a Inglaterra, o hábito do chá das 5, a defesa dos direitos humanos, um conjunto de circunstâncias culturais. Fomos nós que levámos para a Inglaterra. Demos dinheiro, o maior dote de sempre, o mar e a cultura. Fomos nós, não foram outros. Certo? São pessoas que são nossos antepassados, que fizeram isso, não somos estúpidos. Estúpidos são os ingleses, me permitam. Não era uma coisa ofensiva não é para criar um incidente diplomático com a Inglaterra, mas somos sempre vistos como estúpidos, pequenos e maus. De todo, é preciso pensar um bocadinho na história e olhar para ela. Deixámos marcas por todo o mundo. Esta marca é no Havaí. O Havaí não tinha nada, só tinha uma onda, creio que é da sua área, portanto saberá mais do que eu. Só tinha ondas, não tinha palmeiras, não tinha marcas nenhuma. Esta marca foi criada por madeirenses. Foram para lá, que emigraram, que olharam para as flores e viram que eram capazes de deixar uma marca no local. Arigato e mais 70 palavras, mais a tempura, mais um conjunto de manifestações culturais do Japão, são portuguesas. Portugal foi a primeira ligação entre o Ocidente e o Oriente. Por isso o que eu quero dizer aqui é que nós temos a oportunidade e a obrigação de amplificar a nossa tradição. Amplificar a nossa tradição é basicamente pegarmos naquilo que nós temos do nosso passado. Não é olhar para trás, é olhar para a frente. É aplicar tecnologia naquilo que nós temos de tradicional. Daí que os setores sejam ou não tradicionais, depende a única coisa que nós não podemos ser é tradicionais no nosso micromundo cá dentro. Depois, temos todos consciência, para o bem ou para o mal, que vamos todos ter que fazer uma revolução, certo? Vamos todos, e que a revolução não vai passar pela televisão. A revolução somos nós. Aquilo que o Secretário de Estado veio aqui dizer foi exatamente isso. É pena que não seja mais claro, para que nós fôssemos todos capazes de impedir que haja uma greve geral, que nos vai fazer com que nós fiquemos todos mais pobres. Só isso, onde se combate ao futuro com as armas do passado, com coisas desintelectualizadas, desinteressantes e com falta de energia. Temos que sonhar. Eu vou acabar, só faltam 36. Temos que sonhar. Porque aquilo que permitiu que o Dom João I fosse um rei extraordinário que ficou cá, foi que Dom Dinis tinha sonhado antes. Dom Dinis foi capaz de trazer uma série de coisas que não vos vou amassar. A coisa mais conhecida foi ter plantado o Pinhal de Leiria, que era preciso ter madeira para fazer os barcos nessa altura. Ou seja, foi preciso sonhar numa altura antes, onde não havia nada. Certo? E por isso o sonho esteve sempre antes da economia concreta. E por isso nós temos que ser capazes de
de ir para além da física, da nossa física. Por exemplo, eu não consigo fazer isto, mas porquê? Já tentaste? Faz, vai para além daquilo que tu achas que és capaz de fazer. Experimenta, atira-te, não passa nada. Ter uma ideia, experimenta. O que é que pode acontecer pior do que falharmos? Não passa nada, não acontece nada. Não há nada de grave em falhar, pelo contrário, o falhanço é uma ótima capacidade de musculação. E por isso eu digo que é preciso construir coisas que não existam, fazendo de Portugal uma grande central de energia criativa. É de graça, nós podemos fazer todos. Não precisamos de pedir autorização a ninguém, não precisamos... Aquele rapazito lá do Malawi, não é? Ele fez uma central de energia sozinho, com imensas dificuldades. Vejam o que é que nós, com as condições que temos de cultura, das condições do país, podemos fazer deste país extraordinário. Costumo usar isto no meu programa de televisão, que chama imaginação. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer um país imaginado. Temos a obrigação de procurar inspiração em tudo. Isto chama-se inspirar. A inspiração encontra-se em qualquer coisa. Gosto muito desta frase que diz: You can find inspiration in everything, and if you can't, look again. Em qualquer sítio, em qualquer coisa. Lembrem-se do meu menino a fazer xixi. O menino a fazer xixi explica que a realidade está a mudar. O facto de não estarmos bem hoje não quer dizer que não possamos estar bem amanhã. O facto de estarmos bem hoje não significa que amanhã possamos estar mal. Portanto, para os dois lados, funciona a mutabilidade dos mercados. Ou seja, temos oportunidades sempre atrás de oportunidades. E por último, lembrem-se que as marcas podem, basicamente, fazer uma marca é uma corrida de fundo, é uma maratona. Se as marcas forem bem cuidadas ou se forem mal cuidadas, morrem muito novas. Se forem bem cuidadas, podem durar para sempre. Eu não quero viver num país de pé descalço. Portugal é um país genial e por isso temos que todos contribuir para isso. Muito obrigado, boa tarde.